lá, tudo bom? Vamos encerrando a semana, tá todo mundo aí meio cansado, mas é isso mesmo, né? Vamos ter o final de semana para dar aquela respirada. Bom, então, eu aqui, professor Vitorino Rodrigues, com mais uma aula de língua portuguesa para o 8º ano. Nós sabemos que nas nossas aulas de sexta-feira, nós temos a dupla missão de trabalhar a atividade de produção textual e comentar algumas questões da atividade da semana, tá? Bom, o que vamos trabalhar em produção textual? Hoje é o famoso dia, como iniciamos o conto essa semana, vamos planejar a nossa história, o nosso conto. Então vamos lá. Habilidade, planejar entrevistas como forma de obter dados e informações sobre questões, problemas de relevância para a escola e a comunidade, partindo do levantamento de informações sobre o entrevistado. Sobre a temática, elaboração de roteiro. Bom, e aí nós temos o conto como planejamento. Vamos lá. Nós lemos durante a semana um conto, não é isso? Lemos um conto do Inácio de Loyola Brandão. E lá no nosso livro didático nós temos aí um depoimento dele sobre como escrever, o que ele pensa sobre esse ato de escrever. E ele diz isso, olha que pérola. Olhar e olhar, observar, anotar, registrar, transformar o real em literatura. Então as histórias estão aí, no nosso dia a dia. Nas manchetes de jornal, na nossa rua, enfim. Então nossa missão de escritor é transformar o real em literatura. Como eu disse lá na aula dessa semana, quando falamos na nossa aula de segunda-feira, que o conto, ele tem contos realistas, assim, que ele traz a realidade ali nua e crua, da forma que acontece, como acontece, mas, assim, a partir do momento que eu trago essa história, trago os fatos reais para compor a minha história, ela passa por um planejamento, eu tenho uma linguagem, eu tenho uma forma de escrever, eu vou escolher ali quem é o meu narrador, eu vou, enfim, tudo isso, essa seleção que eu faço, compõe um ato de criação. Então deixa de ser real e passa a ser literário, tá? Embora nós saibamos que as histórias, eu nem falei isso na primeira aula, mas eu vou falar isso agora, que é o seguinte, as nossas histórias, apesar de não serem reais, no sentido, né, mas elas têm características muito parecidas com as histórias que acontecem na nossa vida, no dia a dia. Por isso que nós acreditamos nela, porque elas têm o que nós chamamos de verossimilhança, ou seja, é aquilo que parece verdade. Tá? Por isso que nós nos emocionamos com o capítulo da novela, nos emocionamos com o filme que assistimos e acreditamos de verdade naquilo. Porque são histórias que foram criadas, mas elas têm, na sua estrutura, características muito próximas das histórias que nós conhecemos do dia a dia, reais, tá bom? Bom, então, é olhar, observar, anotar, registrar, transformar o real em literatura, é isso que ele pensa. E nós vamos ver a proposta agora de produção do texto dessa semana. Cada aluno vai escrever um conto, não fuja da raiva, vamos escrever. Pode ser um conto de suspense, conto fantástico, na linha do que escreve Loyola Brandão, de natureza psicológica, como que lemos também nessa unidade. Outro tipo que cada um de vocês tenha lido, analisado e apreciado. Então, assim, é um conto. Se vai ser um conto fantástico, vai ser um conto infantil, se vai ser um conto de terror, um conto psicológico, isso não tem problema. É o gosto seu, é o seu gosto, é como você se sente melhor ao escrever, tá? Esse tipo de conto, a sua intenção diante desse conto que você vai escrever é da sua escolha. O importante é que nós escrevamos, não é isso? Um conto. Bom, antes de começar, professor, eu vou escrever do nada, Como é que eu vou pensar? Como é que eu vou botar? Não tem uma palavrinha na minha cabeça. Imagina uma frase, quanto menos um parágrafo ou uma história toda. Dirija seu olhar para a realidade. Então, as histórias estão aí, toda hora, como eu disse. Na sua rua, na reportagem que você assistiu, em vários lugares, na sua escola, nas histórias que sua mãe conta do trabalho, seu pai conta, né?
Tente se lembrar de uma cena, incidente, né? Aconteceu um incidente na rua, uma pessoa, fato ou situação que tenha despertado seu interesse, provocado alguma emoção ou reflexão. Então você vai pensar uma história que aconteceu isso. Gente, aqui situação não é separada assim não, tá? Foi um errinho aqui na hora de digitação, viu? Então, que história poderia sair daí? Tem muitas coisas, você escolhe uma. Ah, naquele dia que aconteceu assim, foi bacana, foi legal. Ah, então eu vou separar essa história. De que modo esse fato poderia se transformar em literatura? Aí você vai pensar, não, mas aí você vai começar a criar situações, ampliar aquilo para que possa virar literatura, para que possa causar um interesse no seu leitor, né? Bom, então, dentre essas coisas, primeiro, qual é o conflito ou situação que eu desejaria retratar? Eu quero falar sobre o quê? Qual é o conflito? Qual é isso? Eu preciso escolher. O que o personagem quer e o que ou quem o impede de consegui-lo. Por exemplo, no texto de Influência, nós tínhamos ali um conflito. A família queria comer feijão e não podia comprar, não podia pagar. Era o conflito, não é isso? Aí o que o personagem quer e o que o impede de consegui-lo. Ali tinha várias situações. Era muito caro, ele conseguiu juntar o dinheiro, há muito tempo que ele vinha, né, como diz ali no desfecho da história, para comprar aquele feijão. Decida que tipo de conto será o melhor para desenvolver sua história. Conto de suspense, psicológico, fantástico. Então ali foi um conto de mistério, havia um suspense, à medida que o personagem avançava, para chegar até o local de comprar aquele quilo de feijão. Tudo aquilo foi pensado, bem calculado pelo Loyola Brandão, Inácio Loyola Brandão. Ele foi pensando, vai acontecer assim, o personagem vai se comportar dessa maneira, o lugar é meio úmido, é meio escuro, para eu pensar nessa situação de mistério. Bacana? Bom, aí eu faço um roteiro, essa é a cena, o meu conflito é isso aqui. O meu personagem vai ter essas ações, porque eu quero que o leitor ele se confunda um pouco para poder, no final, se surpreender com o desfecho. Então, eu vou fazendo esse roteiro, né? Bom, como é isso? Liste situações que podem proporcionar a criação do enredo. Quem é o personagem principal? Você pensar aqui. Quem é o antagonista? Aquele que entra em conflito com o personagem principal. Cria o perfil de cada um para que possa atribuir a eles ações, pensamentos, desejos convincentes. Porque se você não criar o conflito, esse personagem pode ficar, uma hora pensa de um jeito, hora pensa de outro, hora age de uma forma, hora... Não, ele tem que ter uma coerência, né? Quando você constrói o perfil dele, você vai se baseando a partir daquele perfil para desenvolver as ações daquele personagem. Tá bom? Onde acontece a história? Vai ser vai ser no mercado, vai ser na feira, vai ser numa rua da periferia. Quando acontece a história? Essa história acontece, tem um tempo demarcado, foi sábado, foi no ano tal, enfim, vai ter um tempo definido, vai ser enfim, aí você vai decidir quando que aconteceu essa história. Que ângulo de visão você adotará para contar a história? É o narrador observador, ou seja, eu vou contar essa história do ponto de vista de alguém que está vendo aquela cena, distanciado. Ou eu vou, narrador, que sabe tudo sobre todos, sabe todas as informações, tudo aquilo. Você vai escolher. O conto, em geral, faz um recorte na vida do personagem, focando um momento específico da vida. Em que situação você encontra o seu personagem ao iniciar o conto? É importante, porque um homem, sei lá, um homem de 30 anos, você vai contar 30 anos da história daquele homem. Então você vai dizer ali qual é o momento específico da vida daquele personagem. Tá? Em que situação ele se encontra quando começa a história para avançar até, né, se desenvolver até o final da sua história. Então é preciso pensar qual o momento da vida que aquele personagem está no início e como aquele personagem vai se transformando, vai mudando, como ele vai reagindo ao longo da narrativa que você está criando. Bom, fique atento à organização da sequência da narração. Ó, nós temos a sequência do enredo, que nós estudamos em outras aulas anteriores, tá? Situação inicial, normalmente um parágrafo. Você vai colocar. Tal. Apresenta ali os personagens, mais ou menos o tempo e o local onde eles se encontram.
O conflito, aí no parágrafo seguinte você vai começar. O que aconteceu que desequilibrou aquele momento inicial da narrativa? Alguma coisa aconteceu. Ações subsequentes, aí você vai contando. Aconteceu o conflito e você vai colocando as próximas ações, dando sequência até chegar à solução daquele conflito. Momento de tensão, que nós chamamos de clímax, aquele momento mais forte, né? Criando aquela expectativa máxima para então vir o desfecho, né? Que é o encerramento da sua história. Essa sequência pode ser flexível, caso deseje iniciar o conto pelo conflito já instaurado. Isso aqui é uma sequência que nós chamamos de tradicional, comum. Mas os contos contemporâneos, hoje em dia, a gente começa pelo conflito. Essa ordem não é rigorosa. Você pode começar pelo conflito se você tiver segurança para fazê-lo. Mas é bom que mesmo que você comece pelo conflito, você pense nessa estrutura na hora de planejar o seu conto, tá? Para você se basear e desenvolver melhor a sua história. Tudo bem? Observe o uso de recursos expressivos que contribuem para a construção do texto. Que figuras são essas? Empregando o quê? Tempos e modos verbais adequadamente, né? A história acontece no passado ou no presente, enfim, e você adequar isso de acordo com a narrativa. Palavras e expressões que caracterizem apropriadamente personagens, cenas e locais. Então, se preocupar com isso, para não ficar uma coisa, né, desorganizada, né? Para que o leitor possa compreender bem, você possa entender bem o que você escreveu. Palavras e expressões no campo semântico relacionado ao seu conto, né? Então, por exemplo, aquele conto de mistério, tem várias, silêncio sepulcral, lugar úmido, tem várias palavras que contribuem para criar aquele clima de mistério. Então, de acordo com o seu conto, você vai pensar nessas palavras e expressões que vão dar aquele tom que você quer, né? E que seja coerente, de acordo com a história que você está contando. Expressões que marquem lugar, tempo, modo, se necessário. Naquele dia, aconteceu isso, é uma informação de lugar. Desculpa, naquele dia de tempo, você vai fazer um sequenciamento. Você viu que no conto do texto de fluência, há um avanço, o tempo nem está tão claro, mas os espaços estão indo. Ele chegou no lugar, alguém avançou por um beco, chegou a uma janela, bateu, entrou numa sala. Então observe que existe uma sequência de lugares por onde esse personagem vai percorrendo, né? E foi uma preocupação que o autor teve ao planejar o conto. Então é isso, tá? O tempo, vamos dizer que seja uma história que seja bem marcadinha no tempo, que aconteceu primeiro, pela manhã, aí à tarde, ou no dia seguinte, no mês seguinte. Então é você pensar como essa história se organiza. Figuras de linguagem, quando for apropriado, usar metáforas, metonímias, antíteses. O tipo de discurso mais adequado para a narrativa, se você vai usar o discurso direto, fala direta, explícita do personagem. Indireto, o narrador utiliza de suas palavras para reproduzir a fala do personagem. Ou o discurso indireto livre, quando há essa mistura, né, a coincidência de fala do narrador e do personagem, como nós vimos na aula de terça-feira. Utilize seus conhecimentos linguísticos e gramaticais, porque nós já sabemos muitas coisas, tá bom? Bom, só voltando um pouquinho. Então, assim, você sabe, concordância, acentuações gráficas, ortografia, flexões dos verbos, enfim. Você precisa, quando vai escrever, relembrar isso. Claro que vamos cometer desvios, inadequações, mas tá bom? Depois que você planejar, você vai escrever o texto nas nossas próximas aulas e vai revisar. Mas é importante que no ato do planejamento já pensar assim nessas questões para evitar também, né, que você faça um texto muito de início, ainda que seja, mas que seja um texto muito fora do padrão da língua, né? Padrão da língua de acordo com o conto que você está escrevendo, tá bom? Bom, vamos responder algumas questões da atividade da semana. A primeira é a questão 2 da página 226 aí do seu livro. Tentava escrever e eles surgiam, levando todo o material. Confiscavam e sumiam, sem satisfações, mas também sem recriminações. Não diziam nada, olhavam e recolhiam o que estava sobre a mesa.
Nem o personagem principal, nem os que confiscam seu trabalho tem nome. Então, é um personagem que não tem nome. Seria um escritor, um suposto escritor qualquer que vai escrever. E os que confiscam, que seriam os seus antagonistas, ou seja, aqueles que impedem que ele escreva, nenhum deles tem nome. Que efeito isso causa na narrativa? Não ter nome? Cria esse clima de indefinição, de suspense, de mistério. Isso cria assim, gente, por que não tem nome aqui? Será que vai aparecer o nome dessa pessoa? Vai falar mais sobre essa pessoa mais adiante no conto? Então cria aquele suspense, aquele mistério, né? Essa indefinição aí aguça também a curiosidade do leitor, né? Saber mais sobre a história e querer ler mais. Como é nomeado o personagem principal ao longo do texto? Lembram? Somente por ele. Nesse trechinho aqui, infelizmente, não tem. Mas é sempre ele. Não tem nome, então a forma que o narrador né, utiliza para se referir ao personagem principal é através do pronome pessoal ele. Em sua opinião, quem são eles? Esses que impedem, que atrapalham, quem são eles? Muito bem, pessoas que de todos os modos impedem o protagonista de escrever, impondo obstáculos. Então, todos os obstáculos, as dificuldades, que aí não estão nomeadas, mas são várias. Existem, de acordo com o texto, vários agentes aí dessas ações que impedem, que atrapalham esse momento de escrita do protagonista. Então, eles se referem exatamente a esse problema, são os antagonistas, são aqueles que impedem, que atrapalham, tá certo? Então, ele, quando fala ele, é o personagem principal que tenta escrever e eles são os obstáculos, as pessoas que impedem, que atrapalham, tá? A escrita desse personagem. Em sua opinião, por que os personagens do conto não têm nome? Bom, aí ninguém tem nome, mas aí nós temos, é pessoal isso aí, né? Você vai escrever do seu gosto. Mas assim, uma possibilidade porque não é só uma pessoa, não é só, sei lá, vamos dizer que a mãe desse personagem não quer que ele seja escritor, quer que ele seja médico, quer que ele seja, sei lá, advogado. Então, seria uma pessoa específica que estaria ali para atrapalhar, para insistir, para ele não escrever. Como não há uma pessoa específica, o narrador aí, ou o escritor, quando pensou o texto dele, atribuiu a ele exatamente por isso, não dá nome, porque não é uma pessoa só, são várias pessoas, são vários impedimentos, às vezes é o trabalho, o chefe toda hora chama, ele trabalha na repartição, mas tem hora extra, chama para trabalho no final de semana e ele não consegue escrever, porque ele gosta de escrever, ou o filho, enfim. Então são vários obstáculos que são possíveis, por isso ele trata aí como eles, né? Representa de um lado um indivíduo qualquer, ou todo indivíduo que resiste a pressões e busca a liberdade, no caso do protagonista, quer dizer, o protagonista, ele quer escrever, mas ele resiste às pressões, ele vai insistindo, mas ele tem essa pressão, tem esse obstáculo, né? E aí, do outro lado, um sistema autoritário que reprime os indivíduos, no caso dos demais personagens. Então, nós temos aí essa situação de um ser que quer escrever, que resiste, e do outro lado, um sistema, quando eu falo sistema, é várias coisas, pode ser o trabalho, pode ser o filho, pode ser a esposa, pode ser o pai, a mãe, enfim, um sistema, um conjunto de fatores que atrapalham esse protagonista para que ele escreva. Então, por isso que não tem nome, tá? Para que nós pensemos assim, para que nós possamos visualizar que são várias as impossibilidades ou as dificuldades para que esse autor escreva, né? Desenvolva a sua ação de escrever. Bom, a segunda questão que eu trago aqui é a questão 5, também da página 226. Analise os elementos do conto, a descoberta da escrita, em relação a foco narrativo, tempo e espaço. Então, nós temos 3 coisinhas aí a observarmos. Foco narrativo, ou seja, narrador de primeira ou terceira pessoa. Lembram? O tempo e o espaço. Tentou mudar de casa, não adiantou.
Eles chegavam, apenas a caneta tocava o papel. Levaram todos os papéis. E quando ele tentou comprar, as papelarias não venderam sem a requisição oficial. Nenhum tipo de papel, nada. Caderno, cada criança tinha direito a cotas estabelecidas. 2, 5, 12 anos se passaram. Ele experimentou fabricar papel clandestinamente em porões e barracos escondidos no campo. E eles descobriram, arrebentavam as máquinas, destruíam as matérias-primas. Então observe que existe aqui realmente um sistema que oprime, né, que quer impedir várias as questões, né, uma questão política mesmo aqui que está impedindo essa pessoa de escrever. Bom, isso comentando, me referindo ainda à questão anterior. Mas vamos ver agora. Letra A. O narrador é um observador que não penetra no íntimo dos personagens e fica limitado à narração dos fatos. Ou é um narrador que tem conhecimento ilimitado acerca do que se passa no íntimo dos personagens? Então me diga, nós temos duas opções aqui, tá? Primeira é narrador observador que não penetra no íntimo, você não sabe do íntimo dos personagens e fica limitado a narrar o que acontece. Ou, por outro lado, o narrador que tem conhecimento ilimitado, amplo, sabe tudo, ou quase tudo sobre os personagens. Tentou mudar de carro, não adiantou, chegavam, levavam todos os papéis. Quando ele tentou comprar as papelarias, ele tentou comprar 12 anos se passaram, ele experimentou fabricar papel. Então observe que trata-se de um narrador observador com visão praticamente limitada aos fatos. Quer dizer, ele conta os fatos, mas ele não dá conta né? Ele vai contando essa história aí, descrevendo o que se passa com o personagem, como ele reage à ação dos antagonistas. Tá? Então, é um narrador observador com visão limitada aos fatos, ou seja, ele se restringe aos fatos, o que está acontecendo ali, claro, acompanhando, descrevendo o que se passa com ele e como ele reage à ação dos antagonistas. Tá certo? Tudo bem? Ou seja, o narrador observador aí, ele não tem assim, ele não dá conta do que acontece no íntimo das pessoas, não, do que acontece realmente no pensamento, não. Ele apenas se limita aos fatos e descreve como o protagonista aí, como ele reage à ação dos antagonistas, ok? Bom, em relação ao espaço, onde se desenrola a ação? Não tem um lugar definido aí, específico, né? Em relação ao tempo, as ações são apresentadas em ordem cronológica? Sim, você lembra? 2, 5, 12 meses, lembram? Ou seja, existe uma sequência cronológica. 2, 5, 12 anos se passaram, desculpa, falei, foi mesmo, 12 anos se passaram. Experimentou fabricar papel clandestinamente, em porões e barracos escondidos. Eles descobriram, arrebentaram, então existe. Tentou, veio o povo depois, descobriu. Então existe uma sequência lógica, cronológica aí dos fatos, tá bom? Questão 3, refere-se à questão 6 da página 227. Analise os personagens e reflita. Vamos lá. Tentavam escrever e eles surgiam, levando todo o material. Confiscavam e sumiam, sem satisfações, mas também sem recriminações. Não diziam nada, olhavam e recolhiam o que estava sobre a mesa. Eles não proibiam, prendiam ou censuravam. Pacientemente vigiavam, controlavam, dia a dia, minuto, segundo, impediam que ele escrevesse, sem dizer nada, simplesmente tomando objetos, lápis, canetas, contos de carvão, pincéis, estilhas de madeira, o que ele inventasse. Então observe que, mais uma vez, voltando à questão do narrador, ele apenas apresenta as ações, mas ele não diz o que os personagens estavam pensando. Ele não entra no íntimo desses personagens, desses antagonistas aí. Apenas reproduz as ações deles. Bom, vamos lá. Letra A. O leitor tem conhecimento do que pensa ou sente o protagonista, os antagonistas? Explique. Olha, eu acabei de comentar, né? Eles não proibiam, prendiam, censuravam, praticamente vigiavam, controlavam o dia a dia, minuto, segundo. Então, assim, não há uma informação
O narrador não diz o que eles pensam ou sentem, apenas a ação limpa e seca, ele proíbe, ele impede, sem dizer nada, simplesmente tomando objetos lá, quer dizer, eles não dão justificativa, não dizem por que estão fazendo aquilo, apenas praticam as ações, ou seja, eles não, nós não temos conhecimento, o narrador não nos apresenta isso, não nos diz o que esses personagens pensam ou sentem, tá? Tudo bem? Nem o antagonista, nem o protagonista, nenhum deles deixam a gente viajar pelo seu íntimo e descobrir seus sentimentos, suas emoções, tá bom? Não tem isso. Tentava escrever e eles surgiam, levando todo o material, confiscavam e sumiam, sem satisfações, mas também sem recriminações. Não diziam nada, olhavam e recolhiam o que estava sobre a mesa. Eles não proibiam, prendiam ou censuravam. É o mesmo trechozinho que acabamos de ler, tá? Eu reproduzi aqui para colocar a questão abaixo. De que modo é possível criar a imagem de cada um dos personagens? Como é que eu crio a imagem dos personagens? Através de quê? Através das suas ações. Por meio das suas ações é que eu vou criar a imagem desses personagens. Se eu não tenho o sentimento deles, né, o pensamento deles, através das suas ações, pela forma como, né, que eles agem, é que nós sabemos aí, criamos uma imagem desses personagens, porque não existe uma caracterização física também, não existe como eles são, se é alto, se é magro, se é gordo, se é moreno, se é branco, não tem informações na verdade, mas dá pra gente imaginar um pouco do psicológico desse personagem através das ações, mas o narrador mesmo, ele não nos apresenta esse íntimo dos personagens, tudo bem? Bom, nós vamos encerrar por aqui nossa aula, tá? Espero que vocês tenham compreendido. Se não, anotem as dúvidas, levem ao seu professor, tá bom? Muito obrigado por mais uma vez estarem aqui conosco, aqui através da TV, tá? Eu, professor Vitorino Rodrigues, professor de língua portuguesa do 8º ano, desejo a vocês um final de semana fantástico e que possamos voltar na segunda-feira com mais aula de língua portuguesa e sempre com mais disposição para aprender, tá bom? Tchau, tchau, beijo no coração de todos vocês, até a próxima semana.